Essa é uma apresentação sobre o Git. É uma ferramenta para automatização e padronização de commit. A princípio estou desenvolvendo para os meus commits relacionados ao estudo de bootcamps ou cursos. Ela está sendo desenvolvida em Shell Script, então ainda estou aprendendo, mas está bem bacana o conhecimento. Eu vou abrir aqui o emulador, eu vou dar um clear. Aqui eu vou dar um git, apenas isso. Esse aqui é o utilitário ou o nome do atalho para chamar a ferramenta. Então, dando enter, ele vai abrir aqui uma janelinha. Essas informações elas estão vindo de um arquivo JSON, tá? Então, como é configurável, você vai lá e coloca as informações que você quiser. Nesse caso eu coloquei aqui bootcamp, aceleração, curso. Aqui eu coloquei um bolo, mas é só a nível de teste. Então imagine que isso é um commit relacionado a um bootcamp. Então o padrão inicial ali do commit, ele vai ser informando ali que é um commit para um bootcamp. Ou poderia ser antes disso um tipo, né? Uma adição ou uma correção, etc. Por enquanto eu vou deixar assim, bootcamp. Aqui ele vai abrir um outro prompt perguntando qual que é o nome do bootcamp. No meu caso aqui será da Eduz, ou da Localiza, ou qualquer outro, tá? Então vai ser Eduz. E aqui ele vai solicitar a mensagem de commit. Então você vai colocar aqui a mensagem, commit ou qualquer coisa, e vai dar um OK. A partir disso ele vai pedir aqui a confirmação, confirma o commit, nesse caso sim. Ele vai inicializar o commit, deixa eu diminuir aqui, ó. Ele inicializa o commit, coloca aqui essas mensagens aqui, tá tudo configurável, ícones, as cores, a gente consegue fazer tudo. Então ele vai fazer um git add, git commit, um git push e finaliza o commit e dá a informação. E o principal é isso, ó. Aqui ele não deu commit, tá? Aqui só é a mensagem, porque ainda estou terminando, mas aqui, ó, o commit vai sair assim, né? Uma mensagem de commit, o nome do bootcamp, qual que é a empresa e a mensagem de commit. Esse vai ser o padrão para facilitar a convenção, né? Então imagine que eu estou lá no modelo de estudo, então eu defino ali, né, os blocos. E aqui eu coloquei apenas 2 níveis: o tipo, o projeto e a empresa ou o curso, mas eu posso ampliar, e aí a gente define assim essas cores para facilitar. Então essa é a ferramenta, bem simples. Agora vamos para como ela está sendo desenvolvida. Então eu vou dar aqui um CD na parte de script, tá? Eu vou agora fazer o seguinte, virar aqui o celular para facilitar. Eu vou dar um clear. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acessar a pasta CD Git. Muito bem. Essas configurações do Vim também a gente vai poder aprender e você vai ver como é que é simples. Então eu vou dar aqui um Vim nesse arquivo aqui, tá? Git script. Só que você vai ver que quando eu abrir, ele vai abrir um pouco diferente. Eu vou dar um enter. Olha que bacana. O Vim aqui nós demos uma cara diferente para ele. Então ele tem aqui uma temática diferente, né? Temas a gente consegue configurar, alterar as cores. Por exemplo, as cores de funções aqui eu defini que fossem nessa cor lilás. Também tem esse identificador aqui da posição de coluna, onde ele faz esse tracejado aqui. Tudo é configurado. A gente consegue colocar tudo isso, tá? Então aqui, ó, tem um script padrão. Ainda estou aprendendo a colocar os comentários aqui, documentar, tá? Então tá bem minha boca ainda. Mas algo bacana também que eu aprendi é esse, por exemplo, esses arquivos aqui de recursos, né? Onde você aponta um determinado arquivo e você chama aquela função para cá, para o script não ficar muito grande, tá? Por exemplo, aqui nós temos as funções e diálogos, que seria aquela que vocês viram, e aqui eu tenho uma função que está sendo chamada, essa aqui é o diálogo rádio e etc, que seria para construir aquela caixinha. Enfim, a gente vai aprender isso por detalhe. Aqui tem a chamada das funções com base nos scripts. Aqui do lado tem algo bem bacana, que seria os arquivos em si, tá? Então, ó, eu tenho aquelas pastas, a pasta de funções de color, a função de commit em si, as funções para trabalhar com CSV, as funções de diálogos, as funções de projetos, que essa aqui na verdade vai sair, seria apenas uma função para trabalhar com arquivos JSON, e essas funções de símbolos, que são as funções que você viu, aqueles ícones. Então eu crio uma função que vai armazenar todos os ícones.
Então é bem simples. Com essa customização do Vim, ela tem uma facilidade que principalmente é aqui eu ter acesso a essa estrutura de pastas e arquivos. Então facilita muito aqui. Aqui eu não preciso estar fechando arquivo e estar abrindo outro. Fica bem fácil. Um outro detalhe é que eu posso abrir múltiplos arquivos aqui numa única janela. Veja, aqui eu vou abrir essa aqui de diálogo function. Então eu vou apertar a letra I, ele abriu acima. Se eu quiser fechar, eu dou dois pontos e dou um quit aqui, ele fechou. Eu vou abrir a mesma função aqui, por exemplo, a de CSV, só que ao invés de I, eu vou utilizar o S. Então ele vai abrir na horizontal ou vertical. E S tem esse tipo de abertura. Se eu quiser abrir esse arquivo em uma nova tab, eu vou apertar aqui o F10. E esses atalhos a gente configura. Então ó, ele abriu aqui em cima, se você analisar, e tá ali, tá certo? Então se eu quiser abrir uma outra aqui, eu dou F10, ele vai abrir nessas guias aqui em cima. E eu posso também abrir um único arquivo, tá? Pois bem, eu posso também aqui, ó, nesse último, eu percebo que esse script está curto, eu posso abrir uma outra janela aqui. Como é que eu faço? Eu clico no arquivo que eu quiser aqui, tá? Por exemplo, arquivo de commit e aperto a letra I. Então ele abriu aqui em cima um e aqui embaixo está o outro, tá? Então eu consigo digitar aqui ou escrever vários arquivos. É óbvio que a tela é um pouco menor, mas a gente se vira. Por exemplo, nesse arquivo aqui, eu seleciono um arquivo e agora eu venho aqui na janela do browser e escolho o arquivo que eu quero abrir. Então eu vou criar aqui, abrir o de regex. Então, ó, está aqui os arquivos do regex, etc. E aqui embaixo eu tenho o outro arquivo, tá? Então a gente consegue ter esse tipo aqui de funcionalidade dentro do Vim. Então isso aqui é tudo configurado. Bom, isso aqui é as funcionalidades. Não tem IntelliSense, mas dá pra gente aprender bastante coisa aqui. Agora para fechar todo mundo aqui, ou se você quiser navegar, aperta o CTRL e o W aqui, você consegue navegar entre as telas, tá? Para fechar aqui, você vai apertando o processo padrão aqui, WQ ou Kit, né? Só para fechar, que é o Q, os pontos Q, ele vai fechando as telas, tá? Os pontos Kit. Aqui eu tô direto no arquivo, então se você der um clique aqui, dá um Enter, ele vai abrir, beleza? Então eu vou fechar aqui, vou fechar e vou fechar todo mundo, beleza? Então isso é as configurações. Como é que foram feitas isso? Então, ó, tudo, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou dar um CD, eu vou aqui na raiz, tá? Dar um ls-a. Aqui, ó, nós temos esse cara, que é o arquivo .vim, seria esse cidadão aqui, ó, de baixo, tá? O vim ali, .vim. Dentro desse cara, a gente tem algumas configurações que a gente vai fazer para a questão de cor. Então eu vou dar um ls aqui em .vim, tá? Você percebe que eu tenho ali um arquivo chamado de color. É esse cara que vai definir a questão dos temas. Porém eu tenho outro arquivo aqui, que é o arquivo de configurações, que é o .vim-rc. Esse cara aqui, ele vai ser responsável para fazer as configurações, como colocar número de linhas e fazer a inicialização ali do browser e etc. Então vamos só dar uma olhada aqui no vim-rc, tá? Então eu vou abrir ele com o vim, aqui vai ser o rc. Esse arquivo ele não tem, a gente vai ter que criar. No meu caso eu já criei, e aí dentro dele vai vir todas as configurações aqui, ó. Como você está vendo, tá? Tem todas as configurações pertinentes para podermos utilizar. Tá vendo aquela opção de fazer a abertura lá da janela de uma nova tab com o comando F10? Seria o atalho aqui. Se eu quiser modificar, eu coloco aqui um Enter, um ESC, isso. E aqui do lado, né, ele vai abrir a janela com base no diretório que eu abri o Vim, tá? Então ele listou aqui todo mundo para mim, ó, tá? Então tem bastante coisa, ó. Você consegue ter acesso a todos os arquivos aqui das pastas, tá? Você consegue também abrir os arquivos aqui, ó, dando Enter, tá? Está aí, ó. Então você consegue escrever, só que não tem IntelliSense. E aí é tudo na unha.